Capítulo 55, Artes Marciais Parte 2. Uma sala com as luzes apagadas. Jin Yuki. O quê? Se eu comer essa pílula que eu comprei, serei capaz de aumentar minha energia interna rapidamente? Não, mas nunca se sabe. Sim, você acabou de aprender sobre os pontos de sangue e meridianos. Ah, né? Você terminou de construir esses músculos em um dia ou dois? Não. Normalmente alguém teria que aprender o método de cultivo antes de atingir a idade de 10 anos, o que tornaria mais fácil para o seu corpo em crescimento se ajustar a ele. Mas isso não aconteceu com você. Sim, você pode acabar enfrentando algum tipo de efeito colateral se você o apressar. Portanto, não tenha pressa e faça o que lhe é dito. Tudo bem. Jin Yuki clicou sua língua. Se um Dantian pudesse ser formado tão rapidamente com apenas essas pílulas de energia, todos não as tomariam? A formação de um Dantian no corpo depende da constituição e da compreensão de cada um. Há uma diferença na rapidez com que se entende o conceito de energia e o acostuma com seu corpo. Mesmo Jin Yuki, que foi chamado de gênio, levou um mês inteiro apenas para criar a base de um Dantian. E, no entanto, ele foi elogiado por ser maior do que seu irmão mais velho. Bem, ele parece motivado. Jin Yuki não conseguia entender por que Mumu estava tão motivado. Ele só havia explicado sobre os pontos de sangue uma vez. No entanto, Mumu o viu e memorizou na primeira chance. Mumu era alguém com a grande capacidade de entender a maioria das coisas rapidamente. Foi quando Jin Yuki viu essa habilidade em ação que ele aceitou que Mumu poderia realmente ter memorizado todos os 40 livros nos arquivos secretos. 1. Sua capacidade de entender as coisas está além da minha imaginação. Não havia necessidade de Jin Yuki explicá-lo novamente. Não havia perguntas sendo feitas, Mumu nunca pediu que nada fosse simplificado, e em vez disso, Mumu rapidamente entendeu tudo da maneira correta. E a única vez que ele fez uma pergunta, foi para apontar a parte que foi negligenciada. Com esse nível de intelecto, Jin Yuki podia entender Mumu querendo apressar as coisas. Quando ele aprendeu artes marciais pela primeira vez, ele também queria apressá-lo por causa dos constantes elogios que ele estava recebendo. O que ele é? Ele sempre foi tão inteligente assim? Era como se ele tivesse despertado algo no dia passado. Ou ele subestimou Mumu demais? Também pode ser isso. Porque eu ficava pensando que ele era um de cérebro musculoso. Além disso, não houve acidentes causados pela inocência de Mumu? Então fazia sentido que ele pensasse que Mumu não era inteligente. Preciso refletir sobre a minha atitude. No futuro, ele nunca deve julgar alguém por sua aparência tão descuidadamente. Ouvindo o título de Artes Marciais da Ascensão do arquivo sendo memorizado por Mumu, suas pernas cederam. A esgrima do sol e da lua, esgrima sem nome, 1000 flechas penetrantes, 7 punhos moldados, e muito mais. Todos estes foram os nomes que foram ouvidos pelo menos uma vez, e também eram coisas que as pessoas mais desejavam. Além disso, havia cerca de uma dúzia de outras técnicas de artes marciais que eram conhecidas por estarem em uso e Jin Yuki não conseguia entender como Mumu memorizava coisas tão grandes por instinto. Parece que ele pegou os bons. Jin Yuki não tinha como saber que tudo isso era por causa da ajuda de Ma Genjong. De qualquer forma, Jin Yuki teve que pensar muito sobre a escolha de uma técnica e aprender entre elas. Em primeiro lugar, e quanto a Mumu? E ele? Ele escolheu esses livros. As artes marciais que Mumu lembrou eram muito famosas. E Mumu, que não aprendeu nada sobre artes marciais, teria dificuldade em aprender essas famosas. A menos que ele fosse um gênio melhor do que Jin Yuki. Eu gosto disso. Jin Yuki escolheu 2 coisas para Mumu. Estritamente falando, era uma coisa, mas ele decidiu ensinar mais porque Mumu parecia estranhamente atraído por isso. O que Jin Yuki escolheu foi a técnica de parada de nuvens flutuantes. Tenho certeza de que ele precisa disso. Era uma arte marcial de combate corpo a corpo e Mumu também buscava força, então isso o ajudaria a ter poder sobre-humano. Os punhos não foram a primeira coisa que ele move? Jin Yuki, que decidiu que o aspecto de supressão era importante para imobilizar o oponente, recomendou isso a Mumu. Por outro lado, o que Mumu escolheu foram os 4 deuses das artes marciais iniciais do céu. Como ele encontrou isso? A julgar pelo fato de que Jin Yuki nunca tinha ouvido falar desta arte marcial. Ainda parecia uma verdadeira arte marcial, mas era uma arte marcial única que parecia consistir em apenas 5 formas. Punho de tartaruga negra, Zuki asa dividida, trovão de tigre branco indestrutível, céu extremo do dragão azul e combo da besta do dragão amarelo. Com exceção da última, todas as outras técnicas eram fáceis de aprender. Esta é a ascensão?
Era para ser ensinado apenas porque Mumu era atraído por ele, mas todas as 4 técnicas pareciam simples, mas também parecia que seria eficaz. Então, e se fosse aprendido? Pode ser mais fácil de aprender, uma vez que eles estão perto do básico. Em troca de ensiná-los, ele recebeu um livro de Mumu, Novo Chute Voador do Sol. Mumu disse que sabia mais, mas Jin-Yuki disse que um estava bem, e ele achava que era inútil pedir muitos quando ele não podia aperfeiçoar completamente um. Nada de bom sai de ser ganancioso. Ele também disse a Mumu que não havia necessidade de ser ganancioso com o aprendizado de tantas artes marciais. E seus mestres e irmão também diziam isso constantemente. O fluxo precisa ser natural e não forçado. Mas ainda assim, temos sorte. Graças a Mumu, ele conseguiu obter um aprendizado de artes marciais que era conhecido por ser o máximo neste mundo. Ele fingiu estar bem, mas na verdade Jin-Yuki não foi capaz de parar de sorrir atrás de seu cobertor. E enquanto Jin-Yuki era assim, Mumu tinha um rosto carrancudo. Tão devagar. O cultivo básico que Jin-Yuki ensinou foi o cultivo da mente de 3 maneiras. É amplamente conhecido entre o povo Murin que qualquer um que queira aprender artes marciais começou com este método. 3 caminhos são o céu, a terra e os humanos. Uma palavra básica para dizer que as pessoas estão sob o céu e acima da terra e que tudo depende da vontade do homem. Foi o que Jin-Yuki disse, mas como este era o mais básico, parecia muito lento em mostrar progresso. A quantidade de energia recolhida era muito pequena. Devo tentar aquela coisa que fiz antes? De repente lembrou-se das palavras na pedra negra no teto, o que não fazia sentido. Quando ele tentou dizê-lo, lembrou-se da sensação quente que circulou por seu corpo. Ah, eu estava querendo perguntar a Jin-Yuki sobre isso. No entanto, era mais como um poema do que um cultivo. Então ele tentou perguntar, mas depois não disse nada, pois Imagem John pediu que ele nunca falasse sobre descer para o 3º andar. Ele me disse para não contar a ninguém. Ele disse que o fato de que eles caíram por acidente não deve ser revelado a ninguém. E lembrou-se do que Ai Rian lhe disse. Há rumores de que o 3º piso do porão contém a cópia danificada das verdadeiras artes marciais celestiais? No entanto, Mumu não conseguiu encontrar nada com esse nome. No entanto, ele achou estranho que um teto tivesse algo escrito nele. Foi esse o único? As palavras gravadas na pedra negra não estavam em perfeitas condições. Apenas metade estava lá. E considerando isso, também foi danificado. Eu realmente não posso perguntar. Nome do abismo. Ele começou a memorizá-lo e seu corpo ficou quente e Mumu cedeu ao calor agradável. Segunda metade da manhã seguinte. Hoje foi o dia da palestra sobre sparring prático, uma disciplina obrigatória comum para os primeiros anos. 52 estudantes se reuniram em uma sala de treinamento ao ar livre e como era a primeira aula prática, todos estavam ansiosos para competir. Além disso, Moyuva, que se queixou de que as palestras eram chatas, aproveitou seu tempo aqui quando recebeu um artigo de Mumu, Esgrima Feminina Sol e Lua. Quando ela recebeu o papel que tinha uma técnica de artes marciais de um livro famoso escrito, ela ficou assustada no início. No entanto, ela não conseguia esconder a satisfação de que Mumu trouxe algo para ela do 1º andar. Que estranho. Cuidando de mim tão bem. Moyuva pensou que Mumu só lhe deu isso. E isso a fez se sentir muito melhor. Ao vê-la assim, Jin-Yuki tentou parecer calmo, fingindo não saber de nada. Mumu queria dar algo a Moyuva e Ai Rian também. Em resposta, Jin-Yuki disse para não dá-lo a Ai Rian. Se eles descobrirem que você memorizou tantos, será um problema para você mais tarde. Se você realmente quiser dar, dê à senhorita, mas não diga mais nada a ela. Apenas para a Ilva? Sim, ele pediu para dar algo a Moyuva, onde haveria menos necessidade de esforço. Por outro lado, Ai Rian era alguém do clã do distrito inferior que daria informações por dinheiro. Apesar de ser amigo, Jin-Yuki não estava confiante de que não venderia informações. Então, não conte a ninguém sobre isso. Eu também não vou falar sobre isso. Tudo bem. Mumu levou em conta o conselho. Foi porque ele sabia como os rumores estavam se espalhando. Tá bom. Então, a explicação sobre como isso vai funcionar é simples. Hoje será uma demonstração. Vou terminar a aula com 1 ou 2 grupos. Sim. Todos responderam ao mestre Jeon Volchung, que era o responsável pela classe. Ele olhou para os alunos. Já que está em a primeira classe, quem virá? Nisso, os olhos dos alunos estavam brilhando. Entre os alunos, um estudante que tinha um corpo grosso como Mumu se destacava, ele era Go Yeon-wak. Bom, ele não achava que alguém veria de bom grado. Go Yeon-wak olhou para a parte de trás da cabeça de Mumu, que estava na frente dele. 2 pessoas não perderam para ele?
Sua verdadeira identidade era a do clã Ouro de Sangue de Ferro, que pertencia às famílias dos 8 malvados, e foi um dos 3 alunos do primeiro ano que recebeu permissão do mestre Eu, Técio. 2. A quem você está se referindo? E o Mumu? Mumu significa aquele que passou no teste com força pura? Ele estava de olho em Mumu. Mesmo na seleção dos dormitórios, ele viu Mumu com seus músculos desenvolvidos perturbar os veteranos. Apenas com força, parecia que ele poderia se opor a um mestre. Mestre Eu. Isso é verdade, mas ele é tão grande assim. Ambos os nossos filhos sofreram. Ele ficou chocado ao ouvir isso. Todas as pessoas das famílias dos 8 malignos passam por um treinamento infernal. Mas dizia que um garoto do primeiro ano e não tinha nem mesmo um mestre na academia os havia derrubado. Para derrotar os 2, um tinha que ser pelo menos do nível grão-mestre. É por isso que você vai testá-lo. O que você quer dizer? Isso? Go Yonwak olhou para a faixa no pulso de Mumu. Era mais como um anel de ferro colocado em prisioneiros do que uma faixa decorativa. Isso tem poder? Por alguma razão, ele pensou que era estranho que Mumu passasse nos testes sem energia interna. E é uma história diferente se Mumu estivesse usando algum tipo de item. E se Mumu fosse impedido de tomar emprestado o poder, então lidar com ele seria fácil. Go Yonwak levantou a mão. Mestre, quero ir contra uma pessoa daqui. Para ser exato, era Mumu, e quando ele chamou, todos os alunos olharam para lá. Ele quer fazer isso com ele? Sério? Todos sabiam da força de Mumu. Além disso, todos estavam relutantes em lutar contra Mumu porque viram como ele derrubou as pessoas na seleção do dormitório, e eles ficaram chocados que esse homem queria lutar contra ele. Ah, sério? E o mestre prontamente aceitou. Até eles estavam ouvindo coisas sobre Mumu, o primeiro garoto que passou sem energia interna. Então, ele se perguntou como seria esse garoto. Você recebeu um desafio, aceita? Mumu piscou os olhos para a pergunta. Eu? Sim. Você? Tudo bem. Mumu pensou que era irritante, mas então acenou com a cabeça. Ele pensou que a aula terminaria em breve se isso fosse feito. Olhando para Mumu, Go Yonwak pensou. Bastardo atrevido. O que há com suas ações? Parecia errado reagir dessa maneira quando alguém pedia um sparring de uma pessoa específica. Então vocês 2 vêm até aqui, e os outros recuem um pouco. Nisso, os alunos recuaram, e apenas Mumu e Go Yonwak permaneceram. As regras são simples. É proibido ter como objetivo matar ou selar os pontos de sangue. Fora isso, se houver mais algum problema, vou parar com essa parcimônia. Faça o seu melhor. Assim que as palavras vieram, Go Yonwak tomou a forma. Ele moveu as pernas como um cavalo pronto para atacar e estender os braços. E chamou Mumu. Sim. Se você é tão forte. Vou te dar uma chance. Bata-me com toda a sua força. Nisso, o mestre e os alunos ficaram perplexos. Eles não conseguiam entender ele pedindo um sparring, mas agora dizer ao adversário para vir até ele era estranho. Foi uma provocação óbvia. Olha aqui, não atue. O poder de Mumu não é normal. Jin Yuki disse em um tom preocupado. Ele nem conseguia se lembrar desse aluno, mas sabia que estava subestimando o poder de Mumu. Ao que Go Yonwak respondeu com arrogância. Eu treinei meu corpo desde os 5 anos de idade. E com a idade de 10 anos meu corpo era tão afiado quanto uma espada e 14, eu enrolava pedras com as próprias mãos. Ele tinha certeza de que, com um único golpe, determinaria se seu oponente está usando o poder do item ou não. Ele ouviu que a faixa se viraria para liberar o poder. Se ele tentar tocá-lo, eu o derrubarei diante dele e se não, verei qual é o seu verdadeiro poder. Será possível que um descendente de sangue de ferro saiba. As pessoas tinham fé nele e ele estava sabendo retribuir, derrubar o oponente graciosamente. Naquele momento, Mumu deu um passo à frente na frente dele e arregaçou a manga direita. A faixa em sua mão estava totalmente visível agora. É esse o único? Mumu ainda não tinha tocado nele. E ele estava bem à frente. Sério? Go Yonwak franziu a testa para Mumu fazendo a pergunta com um sorriso. Você já viu alguém tão forte quanto eu se machucar? Faça o seu melhor. Não importa o quão melhor você faça, você não pode me derrubar. Go Yonwak arrancou a camisa que ele tinha, e os grandes músculos brilhantes apareceram com cicatrizes neles. Deu a impressão de um corpo duro em vez de um diamante liso. Diante dessas palavras, aplausos vieram de todos os lugares. Ele treinou seu corpo a um grande nível. Até mesmo o mestre Jeon Volchung pensou que era diferente. Go Yonwak tinha uma expressão triunfante em seu rosto. Eu sou diferente. Agora vou mostrar-lhe o verdadeiro poder do clã Ouro de Sangue de Ferro. Venha! Com essas palavras,
Mumu apertou seu ajuste e levantou o braço direito. Ele não vai usar o poder na frente dos outros, então isso nunca pode me machucar. Foi então. Os músculos do braço direito de Mumu de repente se contraíram com uma contração. Em vez de inchar, os músculos bem desenvolvidos se comprimiram, o que fez Go Yeon-ak franzir a testa. O quê? Como ele fez tais músculos? E então Mumu disse: Obrigado. Eu estava querendo experimentar. Contração e relaxamento. O quê? Naquele momento, os músculos do antebraço de Mumu, que haviam se contraído o máximo possível como um esfregão espremido, imediatamente relaxaram com uma velocidade tremenda e em um instante veio o violento redemoinho. Eu não vou bater, pois vai doer. Espere. Ao mesmo tempo, Mumu apontou para Go Yeon-ak com a mão direita. Com um grito monstruoso, Go Yeon-ak caiu no chão com as articulações dobradas como se tivesse sido esmagado.